Olá, turma, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Na nossa aula de hoje, na nossa aula de literatura de hoje, eu vou falar sobre o realismo e naturalismo. Vamos lá? Realismo, a realidade desnuda. Motivados pelas teorias científicas e filosóficas da época, os escritores realistas desejavam retratar o homem e a sociedade em sua totalidade. Não bastava mostrar a face sonhadora e idealizada da vida como fizeram os românticos. Era preciso mostrar a face nunca antes revelada, a do cotidiano massacrante, do amor adúltero, da falsidade e do egocentrismo humano, da importância do homem comum diante dos poderosos. E aí eu trouxe para vocês as características do romantismo e do realismo para a gente comparar, certo? O realismo vem então como forma de oposição do romantismo. Enquanto no romantismo os textos eram subjetivos, no realismo a objetividade predominava. No romantismo, linguagem culta e estilo metafórico e poético. No realismo, linguagem culta e direta. No romantismo, a mulher idealizada. Já no realismo, a mulher não era idealizada. No romantismo, amor sublime e puro acima de qualquer interesse. Já no realismo, o amor e outros sentimentos estavam subordinados aos interesses sociais. O casamento no romantismo era visto como objetivo maior do relacionamento amoroso. Já no realismo, o casamento era uma instituição falida, contrato de interesses e de conveniência. No romantismo, o herói era íntegro. Já no realismo, o herói era problemático. A narrativa de ação e de aventura predominava no romantismo e a narrativa lenta, acompanhando o tempo psicológico, predominava no realismo. Personagens planas de pensamentos e ações previsíveis no romantismo e personagens trabalhadas psicologicamente no realismo. Individualismo no romantismo, universalismo no realismo. Ou seja, gente, no realismo é tudo o oposto do romantismo. Então, o realismo foi um movimento artístico com enfoque em temas sociais e cotidianos. O contexto histórico: Revolução Industrial e fortalecimento das relações capitalistas de trabalho, consolidação da burguesia no poder político europeu, crises internacionais provocadas por disputa de poder entre países, Primeira Guerra Mundial, consequência do agravamento das tensões políticas. A segunda metade do século XIX presencia profundas modificações no modo de pensar e de agir das pessoas. No plano de ideias, surgem inúmeras correntes científicas que procuram explicar fenômenos sociais, naturais e psicológicos à luz de teorias materialistas. Já no plano de ação, vive-se a segunda etapa da Revolução Industrial, cujas contradições sociais começam a aparecer. A arte e a literatura refletem aí todas essas mudanças. Convenções realistas. Vamos agora observar as principais características do realismo. Reprodução fiel da realidade, antirromantismo, como eu já falei, objetividade, personagens associados a pessoas comuns, erudição do estilo e resgate da fala coloquial das pessoas mais simples. A oposição ao romantismo: personagens com personalidades mais complexas, principalmente abordando aí o lado psicológico de cada personagem, amores banais, atitudes frias e planejadas. Os realistas escreviam como se tivessem a missão de desmascarar a literatura romântica. Então, em lugar do egocentrismo romântico, verifica-se um enorme interesse em descrever, analisar e até criar uma realidade. Eu vou ler com vocês um texto que está no material de apoio na página 283. Vou ler só um trecho, tá certo? Para vocês perceberem aí a oposição ao romantismo. De noite,
Indo repousar uma parenta de Maria Luísa, que a ajudara a morrer, ficaram na sala Fortunato e Garcia, velando o cadáver, ambos pensativos, mas o próprio marido estava fadigado. O médico disse-lhe que repousasse um pouco. Vai descansar, passe pelo sono 1 hora ou 2, eu irei depois. Fortunato saiu, foi deitar-se no sofá da saleta contígua e adormeceu logo. 20 minutos depois acordou, quis dormir outra vez. Cochilou alguns minutos até que se levantou e voltou à sala. Caminhava nas pontas dos pés para não acordar a parenta, que dormia perto. Chegando à porta, estacou, assombrado. Garcia tinha-se chegado ao cadáver, levantara o lenço e contemplara por alguns instantes as feições difuntas. Depois, como se a morte espiritualizasse tudo, inclinou-se e beijou-o na testa. Foi nesse momento que Fortunato chegou à porta. Estacou assombrado. Não podia ser o beijo de amizade, podia ser o epílogo de um livro adúltero. Não tinha ciúmes, note-se. A natureza compô-lo de maneira que ele não deu ciúmes nem inveja, mas dera-lhe vaidade, que não é menos cativa ao ressentimento. Olhou assombrado, mordendo os beiços. Podemos perceber nesse pequeno trecho já características aí do realismo. É um trecho, tá, gente, ó, da Causa Secreta de Machado de Assis. Nas diferentes atitudes das duas personagens da cena diante do cadáver, há comportamentos que podem ser mais associados ao romantismo ou ao realismo. Identifique cada uma dessas manifestações no texto associando à personagem correspondente. Garcia age impulsivamente, beijando o cadáver da amada e banhando-se em lágrimas, aproximando-se da postura romântica. Já Fortunato manifesta frieza, limitando-se a observar a cena e a saborear o sofrimento alheio, o que permite entrever o controle racional próprio de quem? Do realismo. Outra característica muito importante do realismo é a visão objetiva. Na segunda metade do século XIX, as ciências naturais consolidaram sua metodologia de análise com a definição dos seguintes passos básicos: observação do fenômeno, levantamento de hipóteses explicativas para ele, experiências para comprovação da hipótese, análise e interpretação de resultados e, por fim, conclusão. Então, a ficção realista explorou essa metodologia. A visão objetiva procura ser fiel e sem distorções. Então, havia na visão objetiva levantamento de hipótese e comprovação de resultado, ou seja, eles usavam a mesma metodologia de análise usada pelas ciências naturais. Outro trecho que a gente pode identificar essa visão objetiva também do material de apoio de vocês. A imperfeição inerente à pobre natureza humana obriga os critérios e os biógrafos a investigarem a origem das virtudes, para que estas tenham verossimilhança, assim como obriga a exporem a razão fisiológica dos vícios, para que estes encontrem desculpas. A sinceridade com que eu digo poderá parecer uma crueldade ou uma profanação, violação do que é santo, sacrilégio. Vejam que nesses dois primeiros parágrafos a gente já consegue observar uma visão mais objetiva, bem diferente lá do romantismo. No trecho, o autor afirma que para chegar à verdade biográfica é preciso investigar as influências biológicas e sociais que, incidindo no indivíduo, determinam uma série de movimentos a cujo conjunto se chama um destino. Essa afirmação estabelece uma filiação entre o texto e a proposição filosófica do determinismo, tá, gente? Determinismo. Outras características: pessoas comuns como personagens, indivíduos comuns, banalidade da vida cotidiana, estilo erudito e linguagem popular. Então, em 1897 é fundada a Academia Brasileira de Letras aqui do Brasil, é óbvio. Estilo erudito se contrapõe à oralidade das personagens incultas e distância entre elite intelectual e povo por meio aí desse estilo.
Vou ler com vocês outro trecho do livro, do material de apoio de vocês, para vocês poderem identificar aí as pessoas comuns como personagens que experimentam a banalidade da vida cotidiana. É um trecho também de Machado de Assis, foi inclusive um dos principais autores do realismo aqui no Brasil. Então, assim, pois, o sacristão da Sé, um dia, ajudando a missa, viu entrar a dama que devia ser sua colaboradora na vida de Dona Plácida. Viu-a outros dias, durante semanas inteiras, gostou, disse-lhe alguma graça, pisou-lhe o pé ao acender os altares nos dias de festa. Ela gostou dele, acercaram-se, amaram-se. Dessa conjunção de luxúrias vadias brotou Dona Plácida. É de crer que Dona Plácida não falasse ainda quando nasceu, mas se falasse podia dizer aos autores dos seus dias: aqui estou, para que me chamastes? E o sacristão e a sacristã naturalmente lhe responderiam: chamamos-te para queimar os dedos nos tachos, os olhos na costura, comer mal ou não comer, andar de um lado para o outro na faina, adoecendo e sarando, com o fim de tornar a adoecer e sarar outra vez. Triste agora, logo desesperada, amanhã resignada, mas sempre com as mãos no tacho e os olhos na costura, até acabar um dia na lama ou no hospital. Foi para isso que te chamamos, no momento de simpatia. Aqui é um trecho de Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis. Segundo trecho, o destino de Dona Plácida seria a satisfação de ver seu trabalho reconhecido? Não. A pobreza como castigo por sua origem pecaminosa? Também não. Seu desprezo da alta sociedade, invejosa de suas virtudes? Nada a ver. D. A miséria depois de uma vida inteira de trabalho pesado? Vamos deixar. E é o esquecimento em função da condição de menor abandonada. A resposta é a D. A miséria depois de uma vida inteira de trabalho pesado. Vale a pena vocês pesquisarem um pouco sobre a biografia, na verdade, sobre o enredo de Memórias Póstumas de Brás Cubas. A resposta é a D. Sob o estilo erudito e a linguagem popular. Em 1897 foi fundada no Rio de Janeiro a Academia Brasileira de Letras, cujo primeiro presidente foi nada menos que Machado de Assis, o maior escritor realista do país. Ela reunia parte significativa da intelectualidade da época, desejosa de defender interesses comuns. Uma das formas encontradas para realizar essa defesa era prestigiar a língua nacional e, com isso, favoreceu-se o surgimento de um estilo literário erudito, refinado e muitas vezes difícil. Agora eu vou ler para vocês um trecho que exemplifica essa distância ao reproduzir diálogos entre os moradores de um cortiço carioca. E enquanto no resto da fileira a Machona, a Augusta, a Leocádia, a Bruxa, a Marciana e a filha conversavam de tina a tina, berrando e quase sem se ouvirem, a voz um tanto cansada já pelo serviço, defronte delas, separado pelos jiraus, formava-se um novo renque de lavadeiras, que acudiam de fora carregadas de trouxas e iam ruidosamente tomando lugar ao lado das outras, entre uma agitação sem tréguas, onde se não distinguia o que era galhofa e o que era briga. Uma conversa cerrada travara-se no resto da fila de lavadeiras a respeito da Rita Baiana. É doida mesmo, censurava Augusta. Meter-se na pandega sem dar conta da roupa que lhe entregaram, assim há de ficar sem um freguês. Aquela não endireita mais, cada vez fica até mais assanhada. Parece que tem fogo no rabo. Pode haver o serviço que houver, aparecendo pagode, vai tudo pro lado. Olha o que saiu o ano passado com a festa da Penha. Então agora, com este mulato firmo, é uma pouca vergonha. Entre outro dia, pois você não viu, levaram aí numa bebedeira a dançar e cantar a viola, que nem sei o que parecia. Deus te livre. É um trecho de O Cortiço de Aloysio Azevedo.
No trecho, enquanto o narrador se utiliza de um estilo normatizado, produzido de acordo com os padrões da língua culta, as falas das personagens reproduzem um linguajar mais livre dos moradores do cortiço. Indique algumas expressões que confirmem essa postura linguística das personagens. Bem aqui, deixa eu ver se eu acho. Aquela, cada vez mais é fogo no rabo, é uma expressão bem popular. Estro e também o pro lado. Então, na fala a gente pode perceber que eles procuram no texto, no realismo, separar a fala do narrador, obedecendo aí a norma padrão da língua portuguesa, e a fala dos personagens. Então, eles usam a linguagem mais simples, a linguagem mais popular na fala dos personagens. E qual é o objetivo disso, gente? Bem, o objetivo era fortalecer fronteiras rígidas entre a elite. Bom, gente, agora eu vou falar com vocês sobre o naturalismo, que assim como o realismo, volta-se para o retrato objetivo da realidade. Entretanto, observa, documenta, analisa, disseca sob uma ótica rigorosamente científica. Então, o naturalismo apresenta paisagens e ambientes externos, retrata pessoas comuns e os personagens agem em função dos distintos. Na literatura, o realismo privilegiava aspectos da construção psicológica das personagens. Já os naturalistas optaram por mostrar o ser humano agindo em função de seus instintos básicos. Isso os reduzia à sua natureza primitiva e animalesca, é por isso o nome, por isso o uso da expressão naturalismo. Influência do determinismo, influência aí dos fatores mesológicos, fatores genéticos e fatores históricos. Do determinismo de Taine, o naturalismo herdou a consideração dos fatores mesológicos, isto é, de influência do meio ambiente, genéticos e históricos na conduta dos personagens, das personagens. No romance, por exemplo, O Cortiço, de Aloysio Azevedo, por exemplo, a personagem Piedade responsabiliza o meio ambiente pela mudança de comportamento do marido Jerônimo, como se pode ver no trecho a seguir. Leiam comigo. E nos seus movimentos de desespero, quando levantava para o céu os punhos fechados, disse-ia que não era contra o marido que se revoltava, mas sim contra aquela amaldiçoada luz alucinadora, contra aquele sol capuloso que fazia ferver o sangue aos homens e metia-lhes no corpo luxúrias de bode. Outra importante característica do naturalismo é a animalização. Evolucionismo de Charles Darwin, sugestão de parentesco entre o ser humano e outros animais, contribuiu para a descrição de personagens comparando-as a animais. Então, do evolucionismo, os naturalistas aproveitaram a sugestão de parentesco entre os seres humanos e os animais para justificar e comparar atitudes do humano com os animais. Força da sexualidade. Personagens agem de acordo com o instinto de preservação da espécie. Então, há uma exacerbação da sexualidade nas obras do naturalismo. Concebidas como animais, as personagens agiam de acordo com o instinto de preservação da espécie, o que conduzia à exacerbação da sexualidade. No trecho a seguir, o narrador de um romance naturalista reflete sobre o sentimento amoroso em termos pouco românticos. Olha o título do texto, gente. A Carne, de Júlio Ribeiro. O amor é filho da necessidade tirânica, fatal, que tem todo o organismo de se reproduzir, de pagar a dívida do antepassado segundo a fórmula bramática. A palavra amor é um eufemismo para abrandar um pouco a verdade ferina da palavra cio. Fisiologicamente, verdadeiramente, amor e cio vêm a ser uma coisa só. O início primordial do amor está, como dizem os biólogos, na afinidade eletiva de duas células diferentes, ou melhor, de duas células diferentemente eletrizadas. A complexidade assombrosa do organismo humano
converte essa afinidade primitiva, que deveria ter sempre como resultado uma criança em uma batalha de nervos que, contrariada ou mal dirigida, produz a cólera de Aquiles, os desmandos de Mesalina, os êxtases de Santa Teresa. Não há recalcitrar contra o amor. Força é ceder. A natureza não se resiste. O amor é natureza. Bem interessante, né, esse texto? É esse tipo de linguagem que vocês vão encontrar nos textos naturalistas, né? Então vocês vão encontrar muitos personagens agindo por impulso e sendo justificados aí pelo determinismo. E para finalizar, a última característica do naturalismo, a linguagem científica, uso de termos científicos na linguagem literária. E como era repugnante o aspecto da pele dos famintos, as funções da epiderme, profundamente alteradas, modificavam as qualidades físicas do invólucro cutâneo, tornando-se improfícuo contra aquele estado fisiológico maior asseio. A pele se tornara áspera e suja, desagregavam-se escamas de tamanho irregular, ao mesmo tempo que uma secreção fétida destilava os poros. É um trecho do livro A Fome, de Rodolfo Teófilo. Bom, gente, por hoje é só. Próxima aula a gente se encontra, tá certo? Qualquer dúvida, me procura no chat. Qualquer dúvida, me chama. E se quiser que eu traga alguma questão, algum texto para ler na próxima videoaula, é só sugerir lá no chat, certo? Até a próxima aula, gente!